Sibeli Atala começando mais um dia para vocês. Que alegria estar aqui novamente. Nós aqui, né? Eu e Cláudio, os nossos convidados, que aliás, de A a Z, com essa mesa maravilhosa, colorida, esperando por vocês. Porque, gente, aonde tem colorido tem alegria. E aonde tem alegria tem coisa boa. E é por isso que nós estamos aqui todos, praticamente todos os dias, toda semana, aqui para vocês. E ó, lembrando que me sigam nas minhas redes sociais, olha só, canal do YouTube Sibeli Atala, vão lá, dão um sinalzinho, né? Tem um sininho, né, Cláudio, não é isso? Isso, tem um sininho lá, aperta o sininho, vai aparecer dois asterísticos em cima do sininho e todo vídeo que aparecer novo, a pessoa vai receber a notificação. Então, gente, olha que legal, você vai poder saber do que está acontecendo com a Sibeli, o que a Sibeli está mostrando para vocês e você vai lá conferir de pertinho. Então é isso. E outra coisa, me sigam também pelo meu Facebook, não só pelo perfil máximo, porque o perfil já tem 5 mil, mas vocês podem me seguir também pela minha página, Consultora de Moda Sibeli Atala, tá bom? Bem, gente, eu adoro assuntos que diz respeito à autoestima, a elevar o nosso ego, a gente ter uma condição, um equilíbrio emocional, né? Entre o Tico e o Teco estando em sintonia, a gente tem que estar sempre buscando isso daí na vida da gente pra gente poder também fazer boas coisas na vida da gente, não só no campo profissional, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Seja você sozinho ou casado, não importa, mas a gente tem que estar sempre procurando ficar em paz, em equilíbrio, pra gente ter uma qualidade de vida melhor. E para isso eu estou recebendo aqui hoje um querido que é o Sérgio Kenji. Ele é terapeuta energético integrativo. Ele vai poder passar pra gente todo o segredo de como você vai ficar muito mais feliz no seu dia a dia. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Muito obrigado, Sibeli, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Gostou da gente aqui, Sérgio? Adorei. Gostou já da Que mesa linda! Já, uma bela vibração, né? Com certeza, muito colorido, muita energia. Isso é muito bom. Isso é bom muito mesmo. bom. Mas Sérgio, gozado, ele tem uma cara tão assim, gostosa, parece que a gente já conhece ele há mais tempo. Não é verdade, Cláudio? Verdade, Mas uma cara, seguinte, teve uma um empatia. rostinho tão harmônico, né? Muito. Uma harmonia que traz, né? Ele Verdade. traz justamente porque ele mexe com toda essa parte. E eu acredito que você pode, mais do que ninguém, dizer primeiramente quem é você, se você estudou algo a respeito disso, o que te levou a se inspirar, a se tornar um terapeuta, e se você tinha uma outra profissão antes. Bom, nesses últimos 20 anos eu morei 11 anos fora do Brasil, morei no Japão, morei na Austrália, estudei no Canadá. Estudei uma matéria que tem nada a ver, né? Química, biotecnologia. Nossa senhora, difícil, hein? Depois eu fiz um curso de Business Administration, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar, curiosamente, com energia solar e eficiência energética, tudo relacionado à energia. Depois eu comecei a trabalhar com infraestrutura de telecomunicações, mas aí foi onde veio a depressão. Começou a faltar um pouquinho de sentido na vida. Eu falei, a vida não pode ser só isso. Como eu tinha te falado, o despertar muitas vezes vem pela dor, né? Aí que a gente começa a colocar a mão dentro do coração e falar, o que está errado na minha vida? O que está faltando? Né? Qual é o meu propósito? Foi aí que eu comecei a procurar as terapias, né? As terapias energéticas. Eu fiz o curso do Reiki, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, radiestesia, mesa radiônica, fiz vários retiros, né? Meditações, e através de muita prática, porque acredito que nada na vida foge da prática. Verdade. Né? Tudo que você estuda, se não fizer na prática, não adianta nada. Então, assim, a parte, você quer desenvolver a parte racional, lógica, você vai estudar. Se você quer desenvolver o seu corpo, você vai praticar exercícios. Sim. E a prática energética não poderia ser diferente, né? Então é muita prática, meditações, né? E através disso, assim, a gente começa a receber a nossa mente parece que começa a abrir. Então a gente começa a acessar alguns níveis energéticos onde tem muitas das respostas que a gente procura, né? E com isso eu comecei a desenvolver novas práticas também, né? E aí você foi, por exemplo, só voltando um pouquinho, você quando você teve a sua depressão, porque assim, eu não sei, você pode dizer até melhor pra gente, mas geralmente depressão é muito mais mulheres do que homens, não é? Que procuram, de repente, o lado hormonal da gente. Não sei, a impressão que eu tenho é que o homem é sempre aquela coisa guerreira, né? Aquela coisa assim, não que a mulher não seja. Mas assim, o hormônio é diferente dos homens. Vocês são muito mais razão, não sei. Ou eu estou enganada? Tipo, pode acontecer também? Pode acontecer também. É porque o homem ele acaba se escondendo um pouco no racional.
Pode ser que ele tenha um pouco de vergonha, de repente, Isso, de mas a assumir. parte emocional, ele acaba fugindo um pouquinho do emocional. Entendi. Né? Mas isso não quer dizer que o emocional não esteja agindo. Entendi. Né, numa depressão. Uhum. E na verdade essa depressão ela acaba afetando diretamente o racional. Porque quem acaba ditando os comandos para o racional é o emocional e não a essência. Né? Assim, fala um pouquinho pra gente. Gostei dessa história aí. A Entre a essência com a emocional. E antes de responder, você toma um suquinho de uva? Por favor, eu agradeço. Pode falar. A essência, na verdade, eu coloco uma comparação. O que é o ego, o que é a nossa essência? Né? Uhum. O ego, muitas vezes, ela acaba vindo com o quê? Com as emoções de baixa vibração, com ansiedade, com medo, com raiva. Mais ou menos são essas emoções que na verdade, são as características do ego. Né? E a essência Vamos brindar a vida? Saúde. E o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional e Você energético. também. E a nossa essência, que eu falo que é o nosso caminho do coração. Quando a gente coloca a mão no coração, fecha os olhos, mentaliza algo que você queira, uma viagem, uma praia, uma cachoeira, e você pensa e vem o quê? Só leveza, só alegria. Só de fechar os olhos, de pensar nisso, às vezes vem um sorrisinho no rosto. É verdade. Isso é ser fiel à sua essência. E é isso que traz completude e alegria. O ego, tudo que a gente tem o desejo do ego, a gente alcança, quer mais, Fica insaciável. Isso, porque nada completa esse vazio que a gente sente dentro de nós. É verdade. Né? Você sabe que tem muita gente que trabalha assim, absurdamente e desconta tudo no trabalho, não é verdade? Sim. Porque tem uma lacuna tão grande dentro de si que se ele para de trabalhar, parece que a pessoa parar de ser uma máquina, parece que ela, aí sim vem a depressão porque ela não quer pensar. É mais ou menos isso? Ela não quer pensar nos seus problemas. Então é uma forma de escape. Isso. E, na verdade, assim, a depressão, seguindo a tabela da Consciência das Emoções de David Hawkins, está relacionada às quatro emoções de menor vibração, que é a vergonha, a culpa, a apatia e a tristeza. Então, se a gente para perceber, essas 4 emoções estão em todas as pessoas que têm depressão. Sim. Elas se sentem... eu falo que a vergonha não é só timidez, é quando a gente começa a esconder essa nossa essência. A gente começa a esconder. Por alguma razão a gente acha que a gente não é bacana, que isso, a gente não é bonito, começa a ser julgado. Né? Isso começa lá na nossa infância. Às vezes quando a gente se compara com um amigo, coleguinha da escola. Então você acha que é o lance da infância, né? Porque o pessoal fala muito que existe um período da gente, da gente que tem, a gente que é mãe já, de repente, pra você criar o seu filho, parece que é o lance da sua essência mesmo, da personalidade, de você criar a personalidade do sujeito, sei lá, de X anos até os 12. 12 anos mais ou menos, né? Que é onde está se formando o campo energético emocional da criança. Então até os 12 anos, assim, ele tem os pais estão uma intersecção do campo energético. Sim, entendi. Por isso que a criança absorve tudo que os pais passam, né? E até mesmo a própria gestação, né? Sim, a gestação. A começar pela gestação, sim, dependendo exatamente. de como que a pessoa está reagindo com a sua gestação, ela pode passar tudo por ferro. Então quando a criança começa a sair um pouquinho de casa e ir para a escola, ela começa a comparar com os coleguinhas, ou começa a ter um pouquinho de bullying, né? Isso ela começa o quê? Começa a se sentir, esconder a sua essência, com medo de ser o quê? Julgada, né? O que eles vão achar? Eles não vão me aceitar, então... Ou então eu sou um pato feio mesmo. Isso, então eles começam a fazer o quê? Aí que ele começa a aprender a começar a usar algumas máscaras. Então eu vou mudar meu comportamento para ser aceito pelos coleguinhas, né? Então começa a forçar um caráter, uma personalidade que não é dele, mas para poder agradar. Isso, exatamente. Para parar de ser chamado de ter aquela coisa tipo... sentir... sociabilizado, né? Isso, exatamente. Né? Mas assim, isso acaba levando... A criança leva isso pro resto da vida, né? Então, se não tratar... Sim, é muito importante essa volta à sua essência. Porque é aí que está a nossa alegria, a nossa missão. E o que você acha em relação à regressão? Né? Muita gente fala da regressão, que a regressão é muito boa, de se fazer. Você chegou a fazer esse tipo de coisa também? Não, regressão nunca cheguei a fazer. Né? Apesar de eu adorar terapias, né? Porque assim como eu sou um terapeuta integrativo... Há quanto tempo você já está assim?
De 5 anos mais ou menos. Olha que legal. Trabalhando como terapeuta. E quanto tempo você levou para poder se recuperar da sua depressão? Olha, depois que eu me encontrei, foi muito rápido. Em um ano já estava... É questão entendendo. Isso, é questão de achar o que te move. Entendi. Né? Então é colocar a mão no coração, o que sempre me moveu. Aí, às vezes a gente vai buscar pistas na infância. O que eu gostava de fazer quando era criança? Eu me preocupava muito com as pessoas. Por exemplo. Entendi, né? Isso era teu já. Isso. E o importante é que assim, também entender que as dores da vida, muitas vezes assim, a gente fica se questionando por que eu estou passando por isso, tudo mais. Bom, aquela coisa de sentir, como é que o pessoal fala? Vitimização. Nossa. Um lugar de vítima. Exatamente. Por que sou tão boa? Por que isso só acontece comigo? A fulana, né, o João, Antônio, Maria vai para um lado e eu não consigo sair do lugar. Isso tem muito mesmo, essas perguntas. Mas uma coisa que é importante entender é que todas as dores e os problemas acontecem na nossa vida para o nosso grande aprendizado, para a nossa evolução. Com certeza. Porque se não existisse nada para aprender aqui dentro, ele não seria um problema. Verdade. Né? Então, assim, eu falo que as emoções, as dores, os traumas são os grandes professores da nossa evolução. Né? E quando a pessoa aceita, ela vai realmente evoluir e vai passar a entender. Isso. E assim, é o jeito de olhar. Sim. Às vezes a gente olha de uma maneira vitimista, então é pesada. Né? Um peso, por que isso acontece comigo? Se a gente olhar como um aprendizado, muda totalmente a energia. A gente fala, o que eu tenho que aprender aqui? É verdade. E passa muito mais rápido. Vai passar... Você concorda. Porque, né? Acho que quando a gente aceita, passa muito mais rápido. Sei que é um pouquinho difícil talvez as pessoas entender, mas tem que fazer sentido. Né? Se isso faz sentido, experimente. A vida é para ser experimentada. É verdade. Então experimente de um novo ângulo, faça de uma maneira diferente. Aí você vai aprender e você vai ver que assim, as dores, na verdade, podem ser coisas que são... Você pode até sentir uma empolgação. Legal. Qual que é o meu aprendizado? Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser feliz. Leva para o outro lado, né? Exatamente. E outra coisa, você acha que é importante, dentro da sua profissão hoje, o lado da religião? Ou você acha que não precisa andar com a religião, seja ela qual for? Ou você acabou ficando uma pessoa mais eclética, mais aberta em todos os campos? Uma coisa que eu acho que assim, isso é o meu ponto de vista, né? Que eu achei uma beleza... quando eu enxerguei isso, que existe uma peça do quebra-cabeça em tudo. Em todas as religiões, crenças. Sim. Então, a gente só vai conseguir montar a visão mais ampla, mais macro, quando a gente começar a respeitar a todos e começar a pegar o que é bom de cada um e o que um se complementa. Por isso a parte integrativa é tão importante. Então eu acho isso de uma beleza muito grande. E hoje, por exemplo, Sérgio, você faz dentro do seu... Você tem um consultório, é isso? Eu tenho um espaço e tenho um local que eu tenho. Fica perto da Cena Madureira, né? Perto da Mariana. Lá, pode passar pra gente. Deixa eu acabei de mudar. Acabei de mudar. Tá, mas depois a gente passa suas redes sociais. Mas tem um outro espaço onde atendo que é um espaço de coworking de terapeutas. Legal essa história de coworking também, muito legal. Gente, esse papo pegou também, legal. Pegou pra ficar, veio pra ficar mesmo. Veio pra ficar, que coisa inteligente a pessoa que inventou isso. E é um lugar assim incrível, porque... E aonde que é esse? Fica em Moema. Olha que bacana. Chama Espaço Xambala, na Rua do Chanés. Olha que legal. E lá tem mais de 50 sem terapeuta. Você marca um horário... E cada um no segmento. Cada um segmento. Tem pessoal que é cultura, tem gente que é fisioterapeuta, tem gente que é psicólogo. Olha só. Então assim, a gente loca as salas por hora, né? Entendi. Cada um faz lá o seu trabalho. Cada um faz o seu trabalho. E é muito interessante. Isso eu acho legal, porque também, primeiro que o custo é menor, né? Muito menor. Principalmente no início, né? Sim. Acho que depois que começa a criar um também volume... um vínculo, um vínculo com as pessoas. Isso. Mas isso é legal para você, se de repente está no norte, está no sul, está no leste, né? Dependendo da várias zonas de São Paulo, de repente você que mora aqui, é você poder mostrar o seu trabalho e com um custo menor, até você fincar de vez mesmo. Acho isso bem bacana. É muito bom. E dentro da sua especialidade, você, Sérgio, faz o que mais? Fora Reiki? Eu trabalho com Reiki e eu desenvolvi uma terapia que chama Consciência das Emoções e das Virtudes, onde a gente faz um mapeamento do campo energético e emocional da pessoa para saber quais as emoções de baixa vibração mais afetam negativamente a pessoa e em que grau.
E com isso a gente consegue identificar sintomas de depressão, sintomas de síndrome do pânico, ansiedade, medo, né? Então a gente consegue ver em qual grau, quais as emoções que mais dominam mais a pessoa no seu dia a dia. E aí você consegue, através disso, tratar esta pessoa para que ela possa ganhar mais vibração positiva onde está porque na verdade o que a gente trabalha é que por trás de cada emoção existem os gatilhos, que são os traumas, as crenças limitantes, as cegas que colocaram na gente quando a gente era criança. Então o que a gente faz? Uma vez que a gente identifica quais as emoções que mais afetam negativamente, então a gente começa a trabalhar o quê? Liberação dos pesos, para a vida ficar mais leve. Porque esses pesos, elas sempre puxam a pessoa para aquelas vibrações mais baixas, que é culpa, medo. Então... E que, aliás, eu vou falar, hein, gente, como baixa a gente mesmo, né? É impressionante, não é? Como, às vezes você está numa energia legal, mas de repente, como você falou, você está às vezes muito mais pro negativo do que pro positivo, a sua balancinha tá meio assim, e aí qualquer coisa que vai acontecendo vai te minando, a tua força vai, parece que aquilo vai te puxando. Então, isso é muito bacana que você está dizendo, de você conseguir sacar onde que a pessoa está mais em débito, e você tentar subir isso daí. Acho que uma outra coisa importante também é passar a consciência, porque nós nunca tivemos uma educação emocional na escola. Então muitas vezes a gente não sabe o que está sentindo, o que está puxando a gente para baixo, né? Uma vez que a gente começa a entender a definição de cada emoção, vergonha, o que é culpa, o que é medo, o que isso causa, tudo mais, a gente já começa a ficar atento no nosso dia a dia. A gente começa a perceber, nossa, estou começando a ficar com raiva, opa, peraí, então... Como é que eu faço para sair dessa raiva? Então, isso é a parte do empoderamento que a gente tenta passar. Porque eu posso muito bem só tirar os pesos e deixar a pessoa assim, mais leve, mas eu estou tirando às vezes o aprendizado dela. Porque às vezes o aprendizado dela está aí nas dores, como a gente falou, né? As dores, os traumas. Então, assim, eu acho que além de trazer um alívio, eu preciso passar a consciência, ensinar ela o que ela está sentindo. E o porquê. E tudo bem, né? Esse aprendizado. Então, a gente vai passando toda essa orientação. Vai trocando esse lance desse peso, dessa culpa, dessa coisa, de uma forma mais leve e fazer a pessoa entender. Realmente, como a gente tem os traumas de infância, é o próprio nome diz, né? O trauma de infância. Cada um tem os seus traumas, não tem quem não tenha. E na verdade, a raiz geralmente é lá, mas o pessoal fala, mas eu sofri um trauma na adolescência, mas às vezes a raiz estava um pouquinho antes, por isso que aconteceu na adolescência. Entendi. Né? Porque os aprendizados também, elas vêm em ciclos, né? Então às vezes a gente tem uma dor, foi tranquilo, não foi tão pesado. Se a gente não trabalhou internamente, ela volta. Volta um pouco mais pesado, vai doer mais. E depois ela volta de novo, e cada vez mais forte, né? Então, assim, enquanto a gente tiver esse aprendizado, o problema volta. Sérgio, por exemplo, também tem um lance de florais ou não? Você também atua Eu não trabalho com florais, né? Então, assim, eu tenho uma especialidade que eu trabalho nessa parte do reiki, a parte energética pura, de aplicação, né? Mas eu já passei por terapias de florais, acredito, é muito bom, né? Inclusive agora estou tomando florais de Saint Germain, é muito ótimo. Eu adoro também, eu acho que ajuda, eu acho que tudo é um todo, né? É o que você falou. É o integrativo. Cada um trabalha uma coisa diferente e que juntos, unidos, a gente se torna melhor. Essa é a beleza. Essa é a beleza, acho que é essa que é a... Aliás, sabe que eu estava pensando esse tempo atrás na minha vida, né? E eu estava falando assim, eu analisei assim, a minha vida em algum momento da minha vida assim. Quando a gente está meio depressivo, que a gente está meio para baixo, a gente parece que tem uma névoa, né? Parece que a gente... A sensação que eu vejo em mim é assim, como se fosse uma membrana, quando você está com uma catarata. Sabe quando você está com catarata, que teu olhinho está meio assim, lusco-fusco, tá meio... Você não enxerga com tanto vigor, você não enxerga realmente rosa, os tons das cores, na real, não é verdade? E quando você vai limpando, você vai se permitindo, vai ficando mais claro a visão. Tudo vai ficando mais claro e o campo seu energético, o teu campo parece que está dentro do avião, naquela parte lá de você vai o piloto, que você vê tudo aquilo, aquele aquário, não é verdade, Sérgio? As emoções são como lentes, né? Quando elas emergem, por exemplo, a raiva, quando a gente está com raiva, ela emerge e a gente começa a enxergar o mundo através da raiva. Então tudo fica, a gente está nervoso, tudo fica irritado, começa a dar patada em todo mundo. Tudo fica péssimo. Isso, né? Escuro. Se a gente está triste, o mundo fica cinza, tudo desanimado, né? Então
a gente precisa não deixar essas emoções emergirem. A gente tem que entender que tem um aprendizado, mas não pode deixar elas dominarem. E outra coisa também, né, Sérgio? Vamos combinar. Quando você também está trabalhando num lugar onde você lida com muita gente nesse lugar, e cada um vem com uma energia vibracional. Sim. Cada um vem com seus problemas, né? Tem aquele que vem com aquele astral, tem aquele que tudo tá colorido, tudo paz e amor, tudo bem, mas tem aquele que vem carregado. Então, assim, isso tudo também é importante, de repente, passar por você, para você também ter esse aprendizado, saber lidar com as emoções, para que você também possa lidar com os seus amigos. Porque, às vezes, o calar é sabedoria, né? Sim, com certeza. Com certeza. Como diz o oriental, o oriental tem muito disso, né? Sim. Saber se calar no momento certo, sim, escutar. É verdade. Porque a gente costuma ser muito reativo, né? Então, eu falo que o pessoal tem a chave fechadura. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e a gente leva pro lado pessoal porque cutucou algo interno. Verdade. E a gente é reativo, já responde. Isso é pessoal pra mim. Isso é pessoal? Você tá falando pra mim? E uma coisa que eu acho que é importante que eu passo pro pessoal também, nunca leve nada pro lado pessoal. Porque às vezes a pessoa é agressiva, se a gente tem a empatia, a gente começa a entender, ela não tá legal. Ela também tá sofrendo. Porque ninguém tem uma reação explosiva à toa. Sim. De graça, sim, é verdade. Então aí a gente começa a criar essa parte da empatia e compaixão. Né? A gente começa a entender, eu entendo compaixão. A tua dor, eu entendo que você está passando por um momento difícil, tá tudo bem. Às vezes se você não for reativo e atacar, porque aí cresce aquela energia de briga. Sim. Se você baixa a tua energia, você está com a energia tranquila e você fala, tá tudo bem? Às vezes uma palavra, né? Tá tudo bem? Às vezes a pessoa já quebra aquela energia de agressividade. Sim. Da pessoa, nossa, desculpa, não é com você. Aí a gente começa a entender. Porque até a pessoa é tão fora de si, sim, que ela não tá tendo noção de que ela tá sendo tão assim, mal vista naquele momento, né? Exatamente, né? Porque ela também tá com aquela emoção, né? Aquela lente da raiva, né? Está bravo assim, sim. Comprometendo a visão, a clareza, né? Agora, você falou alguma coisa também pra mim, meio que rapidamente, antes da gente começar a gravar, que você também desenvolveu um trabalho para profissionais no segmento... na verdade eu desenvolvi esse tratamento que a gente faz esse mapeamento, né? Aí eu passo uma apostila com todas as explicações, eu passo a explicação item por item, o que é cada emoção, o que é cada virtude. E aí, mas qualquer área profissional, né? Para qualquer, na verdade sim, isso é para o desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Sim. A parte profissional, eu sou mestre de Reiki, então eu posso dar cursos de Reiki, né? Então tem muita gente que está nesse despertar, que ela quer mudar de área, e às vezes ela quer ela para energética. Então ela começa com um curso de Reiki, né? O curso de Reiki, na verdade, eu falo que nos tratamentos é o segundo passo, ou um passo que pode ser junto com o tratamento. Entendi. Porque o primeiro você tira os pesos, então a pessoa fica mais leve. Sim. O outro, o Reiki, muita gente tem uma visão errônea assim, mas eu não quero trabalhar com o Reiki. E o Reiki, assim, ela pode ser trabalhado... Eba, pode? Dá licença um pouquinho só, Sérgio. Vou atender lá, gente, porque é em casa com o Natal, não tem como. Retornando então ao que a gente estava conversando, a parte da comparação das terapias, complementando a parte do tratamento das emoções e das virtudes, que tira os pesos, qual seria o próximo passo? O curso de Reiki. O curso de Reiki é uma ferramenta de empoderamento, então é algo que você consegue praticar em você, para você conseguir expandir a sua energia. Então o Reiki você mesmo pode se dar o direito em fazer. Isso. E ele através das mãos? Sim, posição através das mãos. Muita gente tem a ideia que o Reiki é só para aplicar para os outros, mas então mais para nós do que mesmo? para os outros. Olha. Primeiro passar pela prática, para a gente conseguir aplicar nos outros. Né? E existe uma duração pelo Reiki, por exemplo, ou não? Duração no momento que vamos supor que você vai aplicar um Reiki em mim, existe um período, um tempo de 5 minutos, 2 segundos, 2 minutos? Na verdade uma aplicação pode ser de 10 minutos, meia hora, 40 minutos. Depende de como. Situação. Depende da situação, depende da capacidade do emissor. Se a pessoa está no começo, então ela vai estar com os canais ainda de desenvolvimento. Entendi. Se é uma pessoa que já tem mais experiência, vai muito mais energia, vai ser muito mais rápido. Entendi. Né?
Mais ou menos dessa maneira que funciona. E também você vai saber também desenvolver para cada caso, é um caso. Sim. Então você como especialista, né, Sim. como profissional, você vai dizer, bom, a Cibele, né, pelo que ela está me relatando, ela vai precisar, eu imagino que com 3 minutos seja bom ou 5, e cada um... E também a gente consegue identificar onde que está em desequilíbrio. Né? Assim, o reiki, assim, a gente vai desenvolvendo a sensibilidade nas mãos. Então no campo energético a gente percebe onde está mais carregado e através assim, de que local está mais carregado a gente percebe, está ansiosa, está com raiva. Mas isso tudo é só para poder entender. Quando a pessoa está falando 2 minutos, Cláudio, quando faz 2 minutos a gente tem que acelerar. Por exemplo, quando você vê que a pessoa vai até seu consultório, você faz uma sessão, uma aplicação, né? Aplicação de... Não, mas você vai fazer uma avaliação sim, dela. Sim. Em cima disso, você vai, muitas vezes você coloca o reiki junto dentro desse pacote. Sim. É importante. Sim, a integração dos dois trabalhos, né? Porque uma vez trabalha na parte emocional, a pessoa fica meio mexida, e o reiki vai lá para equilibrar e trazer um bem-estar. Muito legal. Agora, infelizmente, é uma pena, faltam 2 minutinhos, mas eu gostaria muito que você, primeiro eu gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, porque uma foi honra. Assim, muito 10, eu espero que você volte mais vezes, com outras explicações, que eu sei que você deve ter inúmeras, mas deixe seus contatos também, por favor, Sérgio. O meu Instagram é Sérgio Kenji Terapias, Kenji Kenji, e o site que eu tenho é www.sergiokenjiterapias.com.br. Muito bom. Obrigado. Então, gente, é isso, né, Sérgio? Não é Sérgio, não é isso, né, Cláudio? Sérgio e Cláudio. É isso, Cláudio. Isso. Então, gente, olha, sigam a gente, por favor, também nas redes sociais, no meu canal do YouTube, Cibele Atala, deixa lá seu like, entra lá no sininho, ó, clica lá e começa a seguir a gente. Tem muitos vídeos lá, mas muitos, tem mais de 300 vídeos, tá? Com profissionais maravilhosos como o Sérgio Kenji. Beijo! Beijo, Sérgio, obrigada, viu? Um abraço. Beijo, Cláudio. Beijo, até povo. mais. Beijo. Até a Marca. próxima.